Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Passam 9 minutos da hora 11, nós estamos de volta para a primeira edição do programa Café do Arquiteto nos 95.5. É um prazer tê-lo outra vez em antena para que juntos possamos entender melhor o cenário da construção civil em Angola. E não só, este mês de janeiro será um mês muito interessante, então é nosso convidado a viajar conosco para entender mais sobre visão e também investimentos. Eu há pouco falei sobre os nossos convidados, Ana Costa e também o Mauro Cruz. Prioridade às senhoras. Ana, bom dia e bem-vinda. Olá, bom dia, Dálvia, bom dia aos nossos ouvintes. Ana Costa é uma miúda reguila que entrou em 2026 e, pegando nas tuas palavras, que todos nós consigamos atingir os nossos objetivos, que nos propomos, que os propósitos de sermos cada vez melhores pessoas, melhores profissionais, seja prioritário, com muita saúde, muita paz, muita alegria para todos nós, porque a todos fazemos falta neste desafiante ano 2026 que aí vem. Então, Ana Cristina é uma menina de 4.3, portanto, é diretora-geral da Ocele Groups, tem a sua própria empresa de consultadoria financeira, a Africonsultadoria, escreve uns artigos de vez em quando lhe sobra tempo, tem livros da área financeira, literatura também escrita para Angola. E quando realmente consigo ainda, gosto de dar o gostinho do ensino, porque eu acho que ensinar e aprender é algo que está na veia dos profissionais. Então eu aprendo todos os dias com a minha equipa e gosto de ensinar aquilo que sei e aquilo que fui ganhando de experiência. Então, resumindo, essa é a tipa, como eu costumo dizer, a tipa Ana Cristina, bem rebelde, que vai estar aqui aproximadamente 45 minutos convosco. Mauro, a apresentação. Mauro trabalha na área petrolífera. Mauro, por favor, apresenta-se, por favor. Ok, muito bom dia, Dálvia, muito bom dia, Ana, bom dia, Ricardo, também, bom dia a todos os ouvintes da Luanda Antena Comercial. Pronto, o Mauro não é um menino reguila como a Ana. Mas sou teimoso. O Mauro, portanto, como disse bem a Dálvia, o Mauro é engenheiro, eu sou engenheiro de formação, formei-me no Ghana. Portanto, mas depois comecei a trabalhar como engenheiro de campo e depois me tornei, na verdade, petrofísico. Petrofísico, isto na área, no ramo petrolífero, não é? E sendo petrofísico, achei que havia necessidade também de ensinar um bocadinho, então comecei a dar aulas na Faculdade Agostinho Neto, agora neste momento dou aulas na Universidade Católica, Faculdade Agostinho Neto não, Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Engenharia. Pronto, assim está melhor. E agora dou aulas na Universidade Católica, não é? E, portanto, em 2012 decidi começar a empreender, porque achei que não era... Havia mais alguma coisa em mim que devia fazer. Comecei a empreender em 2012, assim, aquele empreendedorismo arcaico, assim se posso dizer. E só em 2019 é que realmente comecei a empreender de verdade. Hoje, portanto, sou o CEO de um grupo, Luiose, que, portanto, gera vários outros negócios. Um deles, que é, digamos, o mais sonante, é a rede de sumos e batidos Jungle Juice, ou Chumíssimo. Ok? E também, portanto, sou CEO também de um outro grupo que gera na área de restauração. Nesse momento temos três restaurantes. Exatamente. Feitas as apresentações pelos meus convidados, Ana, e também pelo Mauro, vamos já começar a nossa conversa, porque já passam 13 minutos da hora 11. O tempo voa quando estamos a fazer o Café do Arquiteto, tenho dito. Ana, começando por si, considerando o início deste novo ciclo econômico em 2026, como é que define a visão estratégica necessária para o atual mercado? Nós temos que ter atenção que o mercado continua a ter oscilações
de políticas. Nós vimos, né, nos orçamentos de Estado constantemente alterações até do Fórum de suporte legal e fiscal. Isto que logo por si cria uma instabilidade estratégica, económica ou financeira, não só para as empresas que estão, mas para os possíveis investidores e parceiros, stakeholders que temos nacionais e internacionais. O que eu proponho sempre aos empresários, aos líderes, aos gestores, é que no meio desta movimentação e mobilidade fiscal que temos, é preciso haver o que eu costumo dizer, a big picture e depois pequenas imagens, ou seja, devemos ter um plano estratégico, económico ou financeiro de 3 anos e precisamos de ter o step by step, fazer uma gestão ágil trimestral. Isto ajuda-nos a conseguir que as economias das empresas, porque nós quando falamos de economia, há a economia pública e a economia privada, a economia das empresas possa efetivamente conseguir reagir mais rápido sempre que assim há uma alteração. Nós temos que ver, não é? Por exemplo, temos mais alterações de fórum de certificações de faturas, que ainda há pouco tempo andámos aqui a fazer alterações. Tivemos a alteração há pouco tempo da implementação da forma declarativa do IVA, que tem impactado bastante a tesouraria das empresas, porque só deduzimos aquilo que outro declarou. Temos que chamar aqui a atenção que isto em nenhuma outra parte do mundo se lembra de ter ocorrido. Foi uma inovação de Angola, que não está sequer descrita nem prevista esta forma na lei. É que deixámos de ter o princípio da equidade, em que cada um liquidou e deduz aquilo que lhe reportou, mas depender de terceiros, de quem cumpre ou não os momentos declarativos para acertar contas com a receita fiscal. Portanto, isto é mais uma estabilidade daquilo que nós podemos pensar que têm sido várias. Depois temos aqui outro momento, que estamos perante alguns benefícios da lei, em que para quem não tem a sua atividade fiscal regularizada, neste propósito do OGE 2026, com o perdão dos juros, efetivamente as pessoas têm aqui um caminho para agilizar esta regularização, porque também temos que perceber, o Estado não tem nada, não é banco, não tem moeda própria, porque tem, mas é fomentada pela receita fiscal e pela execução orçamental da despesa. Então nós temos que mais uma vez aqui olhar para o ano 2026 com responsabilidade, com compromisso, para todos os líderes se proporem a desafiar o incógnito das mudanças que ocorrem. Todos nós hoje acordámos e ontem já com a notícia de que o combustível vai aumentar. Para mim, que tenho 7 ou 10 carros de serviço, não é problemático, mas para uma empresa que tem caminhões na estrada todos os dias a fazer transportes de bens, mercadorias, equipamentos e por aí fora, isto tem grande impacto. Portanto, respondendo à tua questão, com todas estas mudanças, o que é que eu, financeira, aconselho? Fazer um plano e um orçamento conciso, que efetivamente descreva o rumo que as organizações devem tomar, até porque se não o fizermos, nem as equipas sabem para onde é que se vão dirigir, vão andar ao som do vento. Se sopra 360, 180 ou 90, isto não será o seu máximo potencial, mas depois temos de ter a capacidade, e isto é mesmo muito importante, por isso é que temos visto muitas empresas a ter rigidez na melhoria e na reestruturação. Hoje o administrador, o CEO, o gestor tem que ter competências técnicas, indiscutivelmente, competências sociais para capitalizar o melhor dos nossos recursos humanos, não esquecendo que o líder deve-se cada vez mais se posicionar num líder servidor, em que ele serve os stakeholders, ele serve a sua equipa e serve o propósito da organização, e por outro lado ser alguém que tem a capacidade de moldar
a sua gestão, atingir os seus objetivos, mas de formas às vezes bastante distintas ao longo do percurso, porque tem que ter a capacidade de se moldar. Então, o que é que eu digo para 2026? Ano muito desafiante. Para muitos achariam que era um ano de pré-campanha e, portanto, que vai ser um ano de grandes ganhos. Eu diria, tenham os pés assentes no chão e será um ano de muitos desafios, de certeza absoluta. Mauro. Viva, Dálvia. Eu acredito, eu concordo plenamente com a Ana. Não é? 2026 com certeza que será um ano difícil. 2025 terminamos o ano com muitos NIFs bloqueados. Para quem é gestor de empresa sabe, não é? A maior parte, por algum motivo, acordamos e recebemos a notícia dos nossos contabilistas. A Ana, como está nas finanças, sabe como é que é isto. Os nossos contabilistas de que o NIF está bloqueado, aí tens que fazer as demandas e procurar formas de desbloqueá-lo, ou seja, pagar as multas que se pagou. Muitas das vezes pagaste. Tens, inclusive, a declaração de não devedor, porém, ainda assim, o teu NIF é bloqueado. Então, é uma questão que acredito que 2026 trará muitos desafios. E nós, como gestores, penso que se tu terminaste 2025 olhando para o que fizeste ao longo do ano, não é? O que fizeste bem, onde é que podes melhorar, não é? E planejar para 2026, portanto, com a equipa, sentar e olhar para, digamos, para as operações, olhar também para as questões financeiras da própria empresa, não é? E depois de olhar para estas questões todas, olhar, obviamente, quando falo questões financeiras, me refiro a olhar também para os custos, porque, na verdade, hoje em dia, se tu não consegues controlar os teus custos, não é? Os custos que tens na tua empresa, de maneira alguma tu vais em frente. Então é necessário prestar bem atenção na parte financeira da empresa, para que depois não chegas ao meio do ano e dizes, vou ter que fechar a empresa e colocar todo mundo no desemprego. Há quem diz, e a maior parte das pessoas aqui em Angola dizem assim, empreender ou fazer negócio em Angola não é fácil. Eu não concordo muito com esta expressão. Porquê? Porque empreender em toda a parte do mundo é difícil, é complicado. Lá fora tens o problema da concorrência, não é? Tens outros problemas também da qualidade do serviço, que é excelente de praticamente todo mundo. Cá em Angola tens os seus problemas, então tens que saber lidar com esses problemas. No meu caso, eu me considero ainda uma empresa pequena, porque eu digo assim, o meu lema é começar pequeno, pensar grande e escalar rápido. Eu lembro-me quando abri a minha primeira loja e tive tive no negativo. No segundo mês, ainda no negativo. Terceiro mês, tive aí um lucro de 50 mil kwanzas e eu disse, será que é isso mesmo que eu quero? Até que, depois de ver vi um filme de McDonald's, a abertura, como é que se diz? O filme da McDonald's, não é? Vi esse filme e disse, acho que a ideia aqui, o segredo é expandir, é escalar. Portanto, começar pequeno, pensar grande e escalar ou expandir muito rápido. E comecei a escalar. Hoje tenho no mercado 6 lojas, já fechei algumas, já abri e fechei algumas, não é? E consigo me virar com as 6, porque quando uma está no negativo ou está mal, as outras conseguem apoiar e assim vamos. Sobre visão e investimento, ainda com o Mauro, investir em Angola, agora mencionou o facto de ser um investidor. Investir em Angola é um ato de coragem ou é um ato de cálculos? É verdade, nós queremos saber de si. Enquanto investidor na primeira pessoa, é uma questão de coragem ou de cálculo? As duas coisas, eu diria. Também. E eu digo, investir é viciante. Quando começas, tu queres sempre continuar. Chega até um momento que as coisas ficam a faltar em casa, pão, a mulher fica a olhar para si, esse gajo, o que é que se passa? Porque tu estás ali, tudo e qualquer coisa, tu queres sempre investir. Então é um ato de coragem, não é? Loucura também, se calhar, mas é gratificante, não é? Só para ter um exemplo, para dar um exemplo, num dos restaurantes que nós temos, na festa de fim de ano, tivemos lá, eu olhei para o número de funcionários que eu tenho no restaurante, são cerca de 80, só que eu sempre que vou para o restaurante só está um turno a funcionar.
não é? Está um turno e vejo metade do pessoal, ou até menos, portanto, vamos assim dizer, 3 turnos. Vejo metade do pessoal ou 1/3 do pessoal. E quando demos a festa de fim de ano, eu olhei para o número de pessoas que eu tinha ali, que sobre a minha responsabilidade, e eu me senti bem. É gratificante ver que tenho cerca de 80 pessoas, para além dos outros negócios que tenho, né? Estou-me a referir somente ao restaurante, que é o que me fez ver isto. Tenho ali cerca de 80 pessoas sobre a minha responsabilidade, não é? Que se caso eu falhar, são, digamos, um bom número de famílias, não é? No desemprego, ou seja, pais de família no desemprego. Então é um ato de coragem, e eu digo sempre a todos, inclusive a todos os meus funcionários, comece pequeno, pega o salário, compra uma chapa de hambúrguer, começa uma grade de gasosa, começa hoje com uma grade de gasosa, amanhã vais ter 2, amanhã vais ter isto e vais avançar. Então é preciso começar de alguma forma. Então é um ato de coragem mesmo. Ana, no que toca ao investimento, na sua visão, enquanto alguém ligada ao ramo financeiro, o que é mais importante? É o capital financeiro ou o capital social? Os tais ditos contactos? É as duas coisas, eu diria, em qualquer parte do mundo, e cada vez mais se afinca esta situação de que a pessoa, o líder, a empresa, tem que ter três competências muito importantes. A competência relacional, e isto fala-se imenso dos contatos. Eu tenho a capacidade, quando começo um negócio novo, de ir ao pé das pessoas que lido de forma mais regular, apresentar este projeto e vendê-lo, no sentido de ser os meus primeiros clientes. E serão eles que vão fomentar o crescimento básico sustentável do meu negócio. E isto é muito importante, basta nós vermos quando vamos inaugurar um negócio, nós convidamos quem? Não é estranhos. Nós convidamos os nossos colegas da escola, dos nossos grupos de amigas, das comunidades da nossa igreja, fornecedores, potenciais clientes de outros negócios que já tivemos e já fizemos. Portanto, o contacto, efetivamente, é muito importante. Depois é a questão financeira. Eu partilho quase que desta recomendação. Não queira começar tão grande que nem controla, nem consegue perceber bem o risco. Que às vezes eu vejo empresários que nem nunca tiveram uma empresa, nunca geriram sequer 5 pessoas, mas falam de querer fazer projetos de milhões de dólares. Eu digo, oh meu Deus, se ele ainda nem experimentou a quase gerir as finanças da sua própria casa, se tu perguntares se tem um mapa, ainda nunca fez, como é que se propõe a fazer? Portanto, começar pequeno não quer dizer que a pessoa vai ser pequena o resto da vida. Não. Está de forma gradual a ir intensificando. Porque hoje ter um negócio não é só comprar e vender. É aplicar inovação. É perceber a circunstância da evolução do consumidor. É ter qualidade, porque hoje as pessoas já não querem só aquele consumo rápido que comprou, gastou ou estragou. Não, já querem ter a diferenciação, porque com uma condição financeira cada vez mais reduzida, as pessoas quando vão gastar o dinheiro, querem gastar o dinheiro tendo em conta algo que lhe vai trazer a satisfação da sua perspectiva, porque hoje os negócios, qualquer um deles, é mesmo ir ao encontro da expectativa do consumidor. E isto é muito importante. Precisa de ser calculado, precisa ter o investimento certo, precisa de ser, muitas das vezes, a nossa ideia inicial, após falarmos com os nossos parceiros, um potencial investidor, fazer o primeiro estudo de viabilidade económica ou financeira, percebe-se, esta ideia não pode ser bem assim. Temos que aqui implementar algo diferenciador. Tem que fazer sentido o custo e o benefício e tem que fazer sentido a rentabilidade do projeto. E, por outro lado, é perceber que ações programadas traz negócios sustentáveis. Portanto, não é dizer que avaliamos o risco e ele 100% está cautelado. Se isso assim fosse, não havia quebras de empresas. Avaliamos o risco, nem sempre ele é bem avaliado e outras vezes até é sobrevalorizado ou subvalorizado e os negócios não têm a evolução que se quer. É preciso avaliar o risco,
e ter a audácia de tomar a decisão com aquilo que os indicadores nos transmitem. Agora, eu queria pegar aqui num pedacinho de conversa daqui do nosso colega. Quem faz investimento, e nós olhamos para os nossos investimentos pessoais, a nossa construção da nossa casa pessoal é um investimento. Ela vai sendo feita de acordo com as nossas expectativas, mas também há medo. Como é que eu vou ter isto tudo? Vou conseguir acabar? Isto vai ser suficiente para ter as condições todas que eu quero? Às vezes começamos a construir, ainda nem temos os documentos legais todos. Isto é uma realidade passada, presente, esperemos que no futuro com menos aplicabilidade, mas muitos de nós até construímos a casa, ainda nem o direito de superfície tínhamos do nosso terreno, até dizemos assim, estou a construir isto tudo, qualquer dia vem aqui um trator, deita tudo abaixo. Portanto, e isto, se nós olharmos para a analogia, isto é na nossa vida pessoal, agora vamos aplicar quando estamos a gerir empresas. O receio existe, a dúvida por vezes também existe, a necessidade de acautelar os riscos também existe, e o negócio é um filho. Eu estava a ouvir aqui a partilha do colega em dizer, eu estava a olhar para o meu restaurante e a ver os meus colaboradores todos ali. Os nossos negócios são os nossos filhos, nós cuidamos, temos receios, como na nossa vida pessoal, que corre bem, corre mal, se correr mal o que é que acontece, o que é que depende, que riscos, que pessoas correm riscos connosco, e primeiro que tudo o investimento deve ser visto assim, como uma parte integrante de nós próprios, porque se assim for, nós cuidamos, protegemos, dedicamos, comprometemos com ele, e é muito difícil que ele dê errado, porque se alguma coisa correr mal, nós vamos saber voltar a colocar bem. O colega aqui disse outra coisa muito importante. Eu já tenho vários restaurantes, já abri uns e fechei outros. É mesmo assim. Eu quando vejo que a reta de caminho me vai levar ao prejuízo, mas eu sei que tenho outra solução, não vou continuar no prejuízo. Eu vou corrigir aquela ação. E vou corrigir, por vezes até, tornando os meus negócios e os meus investimentos muito mais rentáveis. A inteligência do líder é perceber e assumir, esta não foi bem esta tomada de decisão, na altura, com os dados que eu tinha, pareceu uma excelente decisão, não sendo, eu tenho a capacidade de fazer a mudança. E isto para a visão, que é o nosso desculpo, não é? do nosso mês de janeiro. Visão e também investimento, é percebermos isto. Nós podemos ter uma visão, vamos planificá-la, vamos implementá-la. Esta visão pode dar lucro, prejuízo, pode dar só para ser um negócio que tem os seus custos, os seus proveitos. Qual é que é a capacidade do investidor de fazer, do gestor? É perceber como é que nós podemos melhorá-la. E, por vezes, inclusive, é mudá-la a 100%. Muito bem, estamos em conversa com Ana Costa e também com Mauro Cruz. Estamos a falar sobre visão versus investimento. São duas palavras que parecem um bocadinho semelhantes, porque muita gente associa a visão também ao investimento, mas existem aqui formas diferentes de lidar com estas duas questões. 11h32, nós vamos continuar a conversa. Vou só recordar aos nossos ouvintes que pode falar connosco por intermédio do 946-415-925 ou ainda deixar ficar a sua mensagem de voz ou de texto no nosso WhatsApp, que é o 973-000-680. Se preferir, 973-00-0680. Agora sim, a nossa linha está aberta para poder ouvi-lo também, para que possa contribuir neste tema que estamos a tratar hoje no programa Café do Arquiteto. Mauro, muitos esperam pelo momento ideal para investir. Teve um momento em que o Mauro disse, agora é definitivo, vou investir, ou esse momento não existe necessariamente? Pronto, muitas das vezes o momento em si não existe. Como disse, eu inicialmente comecei, trabalhava muito tempo fora, mas depois que vim em 2010, só decidi começar uma pequena empresa em 2012.
E como disse, só realmente comecei a investir de verdade em 2019. Quer dizer que em 2012 foi, pronto, uma empresa arcaica de estafetas que a pessoa via, todo mundo falava e pronto, e a pessoa queria também ter alguma coisa para fazer. Mas era algo que eu, pronto, fiz algo só porque queria fazer, porque estava mais preocupado ainda com o trabalho em que eu me encontrava na altura. Já em 2019 foi o momento em que eu decidi realmente investir pesado, não digo pesado, mas porque comecei pequeno também, quando criei o meu primeiro quiosque, não é? Mas foi mais por ajuda, lembro-me com 2 meus ex-alunos de engenharia também, de petróleos, e convidei-lhes a embargar esta viagem. E começamos com algo que, na verdade, já existia, não é? Eu digo sempre assim, não podemos reinventar a roda. A roda já existe, só precisamos melhorá-lo, fazer algo que adequa-se, portanto, à nossa realidade, a Angola, não é? Por exemplo, sumos e batidos. É algo que eu já via há muito tempo, vi nos Estados Unidos, duas marcas que eu gostava muito, e disse, eu gostaria de fazer isso também em Angola. E quando cá vim, não sabia por onde começar, porque não tinha mesmo a mínima noção, não é? E quando uma vez vi alguém que eu conheço, que é na verdade o meu sócio também, a quem eu mando um abraço e feliz ano novo para ele, Agostinho Shakimona, com a marca Jungle Juice. Eu disse, olha, é mesmo isso que eu queria. E olha que levou-me um ano para conseguir convencê-lo, ou seja, convencê-lo a deixar-me começar pequeno, com um quiosque pequeno, com a marca, e expandi-la, não é? Levou-me um ano até que consegui. E tão logo consegui isso em 2019, o que é que aparece depois, em 2020, 2021? Pandemia. Portanto, não é o momento certo, apareceu a pandemia. E eu dali disse, aproveitar que estou em casa, trabalhar a partir de casa, porque todo mundo estava a trabalhar a partir de casa. Inclusive, falando nisto, o café do arquiteto, durante a pandemia, usou uma plataforma que eu próprio desenvolvi, que é a Inzoiame, que é de videoconferências. Não sei se lembra, mas foi desenvolvida por mim e mais meus ex-alunos. E pronto, aí foi possível fazer muita coisa durante a pandemia, porque estávamos todos trancados. Foi a altura que eu mais abri lojas, durante a pandemia. E dali foi expandir, ali a coisa, fui aprendendo também com os erros, fui cometendo alguns erros, colocando quiosques em supermercados, quiosques de sumos e batidos. As pessoas vão para o supermercado com balas contadas, prontas para gastar, para comprar o saco de arroz, o litro de óleo, e ninguém vai para o supermercado para comprar sumo natural e batido. E aprendi que ali não funcionava do jeito que eu pensei que funcionava. E simplesmente o que é que fiz? Retirei a quiosque e abri em um outro espaço que obviamente é mais rentável. E a coisa é assim, a gente vai investindo, como disse, é viciante, mas tem que chegar a um momento que tu tens que dizer, não, vou parar por agora, aprender aquilo que eu tenho, melhorar os meus processos, não é? E fazer melhor. Exatamente, fazer melhor é o lema para 2026, que 2026 seja o ano da conclusão, que tudo o que nós não conseguimos fazer de facto em 2025 possamos efetivamente fazê-lo em 2026. Hoje já estamos no segundo dia de janeiro que parece que que não acaba nunca mais, mas há de acabar em algum momento. Por isso mesmo é que nós vamos fazer uma pausa. São 11h37, vamos ouvir um bocado de música, voltamos dentro de alguns instantes. Evite multas administrativas e perdas de dinheiro vendo como poderá ser o seu imóvel antes de construir ou remodelar. Escolha o seu projeto em www.masterplanangola.com ou envie a palavra projeto para 942-646-393 até ao dia 10 do próximo mês. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. Passam 42 minutos da hora 11. Recordar aos nossos ouvintes Passam 42 minutos da hora 11. O Ricardo está a dizer já. Eu assustei, pensei que tivesse falado mal as horas.
Pronto, o nosso tempo está mesmo a passar muito rápido. Estamos hoje a fazer a primeira edição do programa Café do Arquiteto. Estamos com 2 convidados em estúdio, Ana Costa e também Mauro Cruz, ambos que estão ligados ao setor financeiro de alguma forma, investimento também. Lembrar que para falar connosco é no 946-415-925 ou ainda pode deixar ficar a sua mensagem de texto ou de voz no nosso WhatsApp 973-000680. Agora sim, vamos voltar a conversa com a Ana para falar sobre um aspecto importante, algo que está a acontecer em alguns países pelo mundo afora. Parece que ainda não temos implementado em Angola, mas que poderia muito bem funcionar em território nacional. Trata-se do leaseback, que é um termo financeiro e imobiliário que funciona mais ou menos da seguinte forma. A Ana vai explicar melhor do que eu, porque ela é especialista nisso. É uma pessoa, uma empresa que vende um bem, normalmente um imóvel, viatura ou algum equipamento, e continua a usá-lo pagando uma renda ao novo dono. Ana, é isso? Não é isso? Como é que funciona essa questão da leaseback? Basicamente é isso. A explicação que deste é muito da gíria. Eu vou aqui desenvolver um pouco. Pronto. Os imóveis, quando não rentabilizados, deixam de ser um ativo e passam a ser um passivo. É o que eu tenho dito muito aos meus clientes cá em Angola. E eles, ao fim de eu-lhes fazer uma demonstração financeira, eles entendem claramente o que é que isto quer dizer. Mas depois dizem: doutora, mas eu não tenho massa para fazer obras, para fazer dar um novo rumo a este imóvel, e ele acaba por se ir degradando. É degradar, é os impostos ao Estado, é a despesa dos seguranças e por aí fora vai. Pronto, e o que é que eu desafio aqui? Nós internacionalmente temos as operações de leaseback. Operações de leaseback é a empresa, e isto, atenção, que é muito mais frequente para empresas do que para pessoas individuais, e isso é que eu devo fazer aqui esta correção. As empresas têm um determinado bem e precisam-se de financiar, precisam de cash flow, dinheiro. O que é que fazem? Elas vendem aquele imóvel e têm 2 opções. Ou vendem logo com a premissa de comprarem. Eles são vendedores e compradores em simultâneo no mesmo contrato. E isso significa que passam a fazer o pagamento, o financiamento com a garantia do seu próprio bem, só que não tem os constrangimentos de ter que mudar de espaço, ir encontrar outro espaço porque está a vender aquele e assim. E por outro lado, tem aquelas empresas que vendem aquele imóvel que não têm condições de voltar a comprá-lo, mas que são arrendantes. Portanto, elas ficam com o usufruto através de uma renda. Claro que esta renda a longo prazo não é o melhor investimento, porque acabei por vender, fiquei com o dinheiro, dei outro destino, mas o aluguer que eu vou pagar ao fim de 5, 10, 15 anos é muito mais caro do que o valor que eu efetivamente recebi daquele imóvel. Agora, nós temos muitos imóveis aqui em Luanda que até são de empresas que estão com menos capacidade financeira, outras têm a suspensão das suas atividades. Uma das melhores formas de olharmos para todos estes imóveis envelhecidos, por exemplo, na cidade de Luanda, era perceber claramente a constituição legal deles e perceber que as empresas podem ter esta alternativa. Mas atenção, esta alternativa só se consegue se a nossa banca cooperar com esta operação, porque isto é uma operação financeira que não é única e exclusivamente da banca. Há muitos fundos internacionais a fazerem já esta operação e a financiar. Portanto, quem tem prédios, tem terrenos, tem uma série de imóveis que estão no seu desagrado, significa sem operacionalidade, estão a ficar degradados, vandalizados, por aí fora, aqui poderá-se ver porque ainda continua-se a ter uma grande procura, quer para o comércio, quer para a habitação. E é muito importante porque, inclusive, esta operação de leaseback, internacionalmente, as taxas de juros são muito económicas. Porquê? O risco é muito pequeno. É muito pequeno. Porque, para já, não se financia 100% do imóvel.
tem-se uma margem de segurança. E por outra, as empresas não querem perder onde estão as suas próprias instalações, em 90% dos casos. Então temos aqui uma capacidade de ter liquidez. Esta liquidez, inclusive, pode ser para reestruturar a empresa, o imóvel, um negócio, uma fábrica que é de algo que nós podemos agora modernizar com nova tecnologia e torná-la mais rentável através, digamos assim, do financiamento da sua própria fábrica. É uma possibilidade de reestruturação de espaços, de negócios, de investimentos, e manter-se o uso, quase que perde-se a propriedade, mas é uma propriedade temporária, porque eu vendi, mas como já estou a comprar, eu sei que no final daquele contrato a propriedade deste imóvel continua a ser nosso. E isto é muito importante, porque muitos dos grupos, de grandes grupos internacionais, fazem estas operações. Aliás, há cerca de 10 anos atrás, todo o grupo da EDP foi reestruturado com operações de género, porque tinha edifícios antiguíssimos, desadequados, ergonicamente já todos muito deixar infiltrações, calor, frio, paredes já muito sem escopo e condição de estar boa para as pessoas estarem ali, e efetivamente é uma forma de olharmos para um novo ano, novas decisões, novo investimento e novas potencialidades. Esta é uma das realidades internacionais que ajuda a reativar muito estes negócios. Posso lhe dizer que muitos dos imóveis antigos que havia no centro das principais cidades em Portugal, foi com este sistema que se criou tantos... Empresas pequeninas criaram os low cost e hotéis de pequeno porte que têm a acomodação económica versus útil, e que o seu risco e o risco de quem os financiou acaba por ser muito diminuto, e criou soluções para o mercado, postos de trabalho, novos negócios, novas soluções. Todos ganhamos. A economia inteira ganha. Exatamente. Mauro, estamos a caminhar para o final do nosso programa, mas eu gostaria que falasse também na primeira pessoa qual é o setor que considera o terreno mais fértil para investimentos em Luanda, em Angola, hoje. Pronto, na minha opinião, porque é o setor em que eu estou, em que eu faço parte, que é a restauração. A restauração, apesar de como disse, tu quando investes em Angola tens uma série de dificuldades. Estamos a falar das várias inspeções que recebes quando estás no setor da alimentação. Inclusive, para teres um gerador é pedido uma licença, é feito uma série de coisas que você tem que passar, não é, antes de teres algo. Mas é um setor rewarding, ou seja, lucrativo também, desde que é feito bem. Bem, falando um bocadinho sobre o assunto do leaseback, gostaria eu que para este debate tivesse aqui alguém da banca, se calhar, para que pudéssemos num futuro próximo. Exatamente. No meu caso, eu hoje em dia, quando quero abrir uma nova loja, já não tiro dinheiro do meu bolso. Graças a Deus já não tiro dinheiro do meu bolso. Se não for as minhas lojas que financiam a nova loja, vou à banca com quem trabalho e tiro o dinheiro da banca para investir na nova loja. É assim que eu faço atualmente. Portanto, investir hoje... existem vários, né? Existem as novas startups que há por aí de tecnologia. Penso que os fintechs, não é? Os fintechs também é uma ótima opção. Mas, na minha humilde opinião, e pequeno que sou, eu acredito que a restauração ainda é uma bebê, principalmente fora de Luanda. Exatamente, a opinião do Mauro Cruz, que é nosso convidado hoje nesta primeira edição do programa Café do Arquiteto. Ana, nós já não temos muito tempo, mas eu gostaria que pudesse dar o seu ponto de vista sobre essa última questão e também, claro, acrescentar um bocado naquilo que foi dito pelo Mauro. O que é que falta ao empresário angolano para ter uma visão global e menos local? Olha, primeiro a tua pergunta, eu peço desculpa dizer-te isto, mas está errada.
não é Luanda que tem que se investir, é mesmo fora de Luanda. Depois nós temos aqui 2 pontos muito interessantes. Enquanto não pensarmos, não é só os serviços que vão fazer Angola avançar. Tem que ser o agronegócio e o passo seguinte, que é a industrialização. Eu, se tenho uma fazenda que pode construir e ter uma produção de tomate, eu tenho que ter a visão de ter como não escoar o tomate a vender em caixas, porque já sabemos que todos os meios de deslocalização e mobilidade para fazer o escoamento não tão fáceis, e não vamos nos mentir, também não é uma coisa que vai ter resolvida nem este ano, nem no próximo, nem no outro a seguir. Portanto, eu diria agronegócio com pequena industrialização. O que é isto? Eu tenho tomate, vou pensar em ter tomate pelado e tomate, por exemplo, em conserva. Eu tenho milho, eu posso ter milho cru e ter o milho cozido para conserva. E todos estes pequenos, digamos que são pequenos, mas não são, se nos concentrarmos em produzir em escala, em cada província, tudo aquilo que suporta a alimentação do povo angolano, e sabermos que o Estado tem que ter esta capacidade, já que intervém em tanto, e o Estado tem sido muito interventivo na economia e menos regulador, porque também tem empresas, tem N situações que vai fomentando, então ele que faça este caminho. As pessoas criam a parte da produção agrícola, eles criam a parte da primeira industrialização, com venda a preços muito, se queremos dar dinheiro para o combustível, está numa boa altura de subvencionar as indústrias que aproveitam a produção nacional para alimentar o nosso povo. Se pensarmos isto nos próximos 2 anos, daqui a 5 anos, Angola não terá os problemas de fome e insatisfação social que temos, porque estamos a construir campos de futebol, campos desportivos, hospitais, mas a parte preventiva é a segurança alimentar. Enquanto a segurança alimentar não tiver redundante, assegurada, tudo isto é só show-off e gasto de dinheiro. Exatamente, foram as últimas palavras de Ana Costa, ela que também é nossa convidada hoje no programa Café do Arquiteto, onde nós falamos sobre visão e também investimento. Caína Ferreira, boa tarde. Bom dia, bom ano. Bom dia e bom ano, Caína, como está? Eu estou bem, eu não vos vejo desde o ano passado. É verdade, desde o ano passado. Fazem o quê? 48 horas? Olha, eu quero desde já agradecer a todos os convidados que estão aqui, termos conseguido ter a primeira edição do Café do Arquiteto 2026, neste dia 2 de janeiro. E, na verdade, venho em um minutinho solicitar mais uma vez a todos os ouvintes que continuem a engajar-se connosco, ligando e colocando as suas preocupações para que nós consigamos efetivamente chamar os especialistas dos temas, tanto religados às obras de construção, arquitetura, para ver se conseguimos ter uma cidade agradável de viver, sustentável, esteticamente correta e funcionalmente operacional, para conseguirmos todos ter uma qualidade de vida condigna. E é com base nisso que solicito mais uma vez aos convidados, aos ouvintes, às empresas, inclusive contamos com eles este ano de 2026 para cá estarem no Café do Arquiteto. Exatamente, e podem fazê-lo no 973-000680, é o número oficial do Café do Arquiteto, onde pode deixar ficar a sua mensagem de texto ou também de áudio. São 11 horas e 56 minutos, chegamos ao final de mais uma edição do programa Café do Arquiteto. Hoje um bocado mais dinâmica, ficou muita coisa por se dizer. Os meus convidados estão tristes, porque tem muita coisa ainda por se dizer, mas infelizmente temos que nos despedir dos nossos ouvintes, com promessa de regressarmos na próxima sexta-feira, quando forem 11 horas pontualmente, nos 95.5. Trabalhou para si Dalvi Álvaro e também Ricardo Dias. Bom dia, continue em nossa companhia. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso.